Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, o que fez com que eu me tornasse especialista em luto e especialista também em suicidologia como psicóloga. E é interessante, eu gosto, né, muito de falar sobre isso, porque eu acredito que a minha trajetória, ela diz respeito muito à minha história. E enquanto vocês ouvem aqui aquilo que eu vou estar contando sobre mim, eu quero que vocês vão pensando também sobre coisas que aconteceram ao longo da sua vida, que compõem, que fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Tanto nos aspectos positivos, quanto em aspectos também de melhoria. Eu costumo trazer uma frase que diz assim, que a nossa cura está na nossa história. Então eu coloco você aqui nesse momento para escutar um pouco da minha história, mas também para ir refletindo sobre a sua, afinal, esse é o meu trabalho, fazer com que você reflita e realmente, né, pegue a sua vida nas mãos e se torne protagonista da sua história. Bom, a minha vida, né, com esse tema, ela começou ali por volta dos 2 anos de idade. Então, com 2 aninhos, 10 dias antes do meu aniversário de 2 anos de idade, o meu pai, ele faleceu. Ele faleceu por suicídio, né? Ele vinha ali tendo um quadro depressivo bem, bem intenso. E a minha vida, ela começa a ser marcada, então, pela morte aos 2 anos de idade. Mas o que aconteceu, né? Imagina, duas crianças, eu tinha por volta de 2 anos, meu irmão 9 meses, acabado, né, de nascer praticamente. A minha mãe, uma pessoa mais enlutada, né, nesse processo todo, principalmente um luto por suicídio, que em qualquer momento eu posso vir aqui no canal também falar um pouco sobre como que é o luto por suicídio, porque ele é marcado, né, por algumas grandes questões, como estigma, como vergonha, como culpa e tantas outras questões. Só que, apesar da minha mãe vivenciar esse processo, né, de luto muito intenso, ao mesmo tempo ela soube cuidar da gente muito bem. Ela, ela nos levava assim até o cemitério e de uma forma com que eu não via o cemitério como muita gente visualiza, sabe? Com muito estigma, né? Com aquela coisa de filme de terror, com aquela coisa assim de lado sombrio do luto, toda aquela questão de vestimenta de preto, sabe? Eu nunca tive muito essa concepção da morte em si. Por quê? Né? Porque minha mãe levava a gente no cemitério, então ela falava assim: olha, vai lá, dá um beijo no pai, né? Então a gente ia lá e dava um beijo na fotinho, né? Que tem ali na lápide do meu pai. E a gente rezava ali, eu conversava já, né? Desde pequenininha, assim, nessa conversa, nesse diálogo interno também com meu pai. Então sempre foi nos apresentado de uma maneira muito natural que a morte existe e que a morte faz parte da nossa história. Além disso, um outro contribuinte, eu acredito, muito forte, é que a gente foi muito cuidado pela minha avó materna. E o que acontece, né? A minha avó ela tinha muitos tios, muitos primos, e eles iam falecendo ao longo dos anos. E quando alguém falecia, a minha avó levava eu e meu irmão para o cemitério, porque a gente não podia ficar sozinhos em casa, ela que cuidava da gente, então ela levava a gente no cemitério. E eu, então, desde pequena, né, sempre estive muito imersa nesse mundo do velório, o que, que é o enterro. Era aquele momento também que eu percebia de reunião de familiares, né, que infelizmente a gente vem perdendo muito ao longo, né, é, da atualidade também, a importância dos ritos de passagem. A gente pode também falar um pouco sobre isso, se você quiser que eu fale um pouco sobre isso, vai comentando também aqui nos comentários, que a minha ideia com esse canal é ouvir realmente o que, que vocês querem que eu fale sobre esses temas. E daí eu vou trazendo aqui de maneira natural, assim como eu tô fazendo aqui. Além disso, o que acontece, né? Então a gente ia para os velórios e eu vi ali, né, as pessoas conversando, as pessoas chorando, as pessoas fazendo as suas orações, as pessoas convivendo, né, fazendo as suas despedidas, passando por esse processo. E depois que a gente ia embora, minha avó sempre passava numa cafeteria que tinha ali perto e comprava um sorvete pra gente, ou a gente tomava um cafezinho, né, criança tomava mais sorvete.
E então a gente andava de ônibus também para ir no velório, né, para voltar. Então aquilo começou a fazer parte de algo natural para mim, né? Eu entendia que a morte faz parte. Anos depois, né, já na minha adolescência, eu sempre me interessava um pouco mais sobre livros que traziam sobre esse assunto. Eu lembro que eu li um livro, né, Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho, e foi um livro que me marcou muito. Eu sempre me interessava um pouco mais, eu era mais sensível a esses temas. E daí, na época de escolher vestibular ali, eu lembro, eu sou formada como técnica de qualidade também. E nessa época que eu tinha que me inscrever ali num curso, num pré-vestibulinho, assim, né? Não tinha temas muito voltados para psicologia. Tinha DM, tinha qualidade, né? Eu acabei indo para qualidade, fiz cotil da Unicamp, me formei ali como técnica de qualidade, mas ainda assim não era aquilo que brilhava aos meus olhos. Ao longo do tempo, né, foi ali o processo de escolha de uma faculdade. E nessa época eu lembro que eu tinha muitos conflitos, eu tinha muita insegurança sobre o que eu queria fazer. Eu lembro que eu queria ajudar as pessoas, mas não sabia como. Pensei em fotografia, pensei, né, em psiquiatria, fazendo medicina, pensei em psicologia, pensei em fono. Fui pensando em várias alternativas até que eu participava de um grupo, né, de oração ali na minha adolescência e tinha um psicólogo que conduzia esse grupo e eu via ele muito como uma referência na área da psicologia. E daí o que acontece, né? Eu falei, gente, olha, é isso, né? Eu quero a psicologia e eu chamava a psicologia de a cura pela palavra, né? Eu chamava a psicologia dessa forma naquela época. Lógico que quando eu entrei na faculdade eu compreendi a importância também dos medicamentos, né? Mas ali eu chamava assim da cura pela palavra. E eu tenho um carinho muito grande pela forma como eu lembrava da psicologia antes até de entrar na graduação. E daí eu fui lá, me inscrevi, né? Então, inspirada nesse psicólogo, me inscrevi em psicologia. Foi a primeira inscrição, eu lembro que na época eu até passei em gerontologia na UFSCar, assim, passei em ADM pública na Unicamp, mas acabei fazendo uma faculdade particular mesmo, na psicologia, e eu tinha muito essa pegada de quero fazer uma graduação para já entrar no mercado de trabalho. Então eu nunca tive muito um viés, né, no sentido, eu quero fazer uma pesquisa, quero trabalhar, né, dando aula, ainda não era muito o que eu imaginava. Eu imaginava mais esse lado prático, então por isso que eu já me inscrevi ali na faculdade particular, já comecei. Quando eu entrei, eu comecei já a achar estranho que não tinha campanhas de Setembro Amarelo. Então tinha campanha de Outubro Rosa, tinha campanha do Novembro Azul. E a faculdade iluminava, né, toda aquela questão assim das cores, né, o rosa, o azul. E no Setembro Amarelo não tinha nada e isso me incomodava porque existia uma faculdade de psicologia. Além disso, me incomodava o fato que muitos alunos da graduação, vamos ser bem sinceros, quando a gente entra numa faculdade de psicologia, quando a gente vai atender um paciente, uma das coisas que a gente mais tem medo que apareça é que o paciente fale que ele pensa em tirar a própria vida. E ninguém nos ensinava sobre isso na graduação e aquilo começou a ser fomentado dentro de mim uma certa indignação. Aí eu fui lá e criei um projeto super extenso para montar uma campanha para o Setembro Amarelo. E eu fui lá, montei um projeto, escrevi várias e várias páginas e fui apresentar para a coordenadora. Quando eu fui apresentar para a coordenadora, ela só olhou e falou assim: tá bom, Gabi, você toca então o projeto? Pode fazer acontecer. Ela nem leu, né? E eu passei meses escrevendo aquele projeto. E daí o primeiro projeto, então, oficialmente, que eu fiz sobre o Setembro Amarelo, ele foi ainda na graduação, em 2018. Montei uma mesa redonda, chamei alguns profissionais que foram lá de forma gratuita. Foi aberto ao público, divulgamos os sites da faculdade. Montei também uma peça teatral para abrir esse momento, eu que escrevi o teatro. Chamei alguns amigos que toparam super também, foram de forma gratuita. E ali eu comecei então esse trabalho, né? Eu lembro que eu entregava fitilhas e entregava uns cardzinhos também na graduação mesmo, né, para os alunos da faculdade toda. Também, né, eu lembro que nessa fase o meu único salário, assim, ele ia para abastecer o carro e para pagar a faculdade.
Então eu tinha que abastecer o carro para ir trabalhar, para ir para a faculdade, que já era, né? Nossa, ter um carro ali na época já era muita coisa. Então já facilitava a vida. Mas eu lembro que não sobrava mais dinheiro para nada. E eu lembro que assim, eu nem comia na faculdade. Eu lembro que no trabalho o pessoal vinha vendendo trufa, eu nem comprava nada. Mas eu peguei meu dinheiro, juntei mais um pouquinho e fiz vários banners espalhados assim pelo corredor principal da faculdade, falando sobre a campanha de Setembro Amarelo. E assim, né, começou-se então essa minha trajetória marcada em 2018, que se repetiu em 2019. As pessoas começaram a me ver então, né, mais voltada para esse tema, mais voltada para esse assunto. Eu ainda não abria muito toda essa questão do meu pai, mas as pessoas viram que eu era canalizada a esse tema. Chegou 2020, em meio à pandemia, eu fiz uma sequência de lives em setembro. Então, uma live por semana em setembro, explicando também o que era o Setembro Amarelo, como que a gente poderia ajudar, quais eram os fatores de risco, né? Então, quem entra no meu Instagram e vai lá no finalzinho do meu Instagram, ainda encontra essas lives lá presente. 2021, eu já continuei fazendo. Em 2021, eu lembro que eu fiz muitas palestras em escolas, palestras em empresas também sobre o tema. 2022, eu criei um projeto que se chamava O Resgate da Esperança. O Resgate da Esperança era um workshop voltado para professores, liderança, pais que queriam saber um pouco mais, por exemplo, eu quero identificar alguns riscos para saber se tem alguma coisa acontecendo com meu filho, com meu colaborador, com meu aluno, né? Então eu criei esse workshop. 2023 um instituto, né, de psicologia atomista. Eles me convidaram para uma mesa redonda, então eu participei dessa mesa redonda, que depois eu fui convidada, né, para ser professora na pós-graduação deles. Então, também estive presente ali como professora numa pós-graduação. E, gente, eu confesso que eu imaginava, assim, ó, quando eu pensava na minha meta, na minha meta de vida, assim, eu imaginava eu sendo professora de pós-graduação com 60 anos de idade, sabe? E não com 27, 28 anos, como eu fui. Então, eu realmente fui falando, né, um pouco mais sobre esse tema. E eu nunca bati muito martelo nisso, até porque eu senti uma grande responsabilidade de estar falando sobre isso. Então, ainda na graduação, eu consumia muitos vídeos da Karina Fukumitsu, né, que é uma grande especialista, um grande nome no nosso país sobre esse tema. Então eu consumia muito, e tudo aquilo que eu ia aprendendo, eu ia entregando, porque eu via que as pessoas não tinham acesso a isso, as pessoas não se interessavam tanto também por isso. E eu fui abrindo esse espaço ali, né, nas redes sociais, e a gente consegue ver uma diferença entre redes sociais antes da pandemia e depois. Então imagina, né, 2018, 2019, a gente não via tanto falar sobre psicologia, não tinha dado esse boom de terapeutas que deu pós-pandemia, né? Então eu fui criando esse caminho bem devagarzinho, mas as pessoas começaram a ter ali o meu nome muito marcado por isso. Quando eu chego na clínica e o meu primeiro caso é um caso de uma tentativa, né? Então que eu preciso começar a buscar um pouco mais. Começo a atender adolescentes, começo a me deparar com comportamento autolesivos. Fui começar a me especializar mais. E assim eu fui, né? Então, numa live eu conheci da Karina, eu conheci a Vanessa Eletério, que é atualmente a minha supervisora. E daí ali ela foi fazendo cursos, né, de crises. Já entrei nesse primeiro curso dela, que eu lembro que era um workshop. Já fui me especializando. Depois disso, né, fiz a pós-graduação da Karina Fukumitsu mesmo, especialista, né, me especializei em processo autodestrutivo e luto. Então, ali eu comecei a me aprofundar mais ainda. Além disso, aí eu fui criando, né? Aí eu fui atendendo e vendo na clínica também quais eram temas que eu me interessava muito. Como, por exemplo, processo de luto, né? Eu sempre gostei muito de atender luto. Fiz uma formação em luto também da Vanessa Eletério, né? Então eu gosto muito desse tema e tinha muita facilidade, né? Então eram temas que para mim não causavam um pânico, não causavam pavor,
Muito pelo contrário, né? Me causavam o quê? Um toque de acolhimento, um querer saber manejar e ajudar a pessoa da forma correta. E as pessoas, né, quando eu ia atender luto, o que elas mais precisam, né, uma pitada muito grande daquilo que elas precisam, nesse momento de vulnerabilidade, é esse toque de acolhimento mesmo. É esse cuidado, e eu acredito que um cuidado, é lógico que quem nunca perdeu alguém, aprender a teoria do luto, consegue aplicar. Mas eu acredito, né, como tem um livro da Carla Fini que diz, que um enlutado, né, existe um estranho vínculo entre enlutados. Porque quando a gente sabe que alguém perdeu alguém, a gente sabe exatamente aonde dói. A gente sabe exatamente aonde precisa ser cuidado. Por mais que o luto, né, existem várias ramificações dele. Então, talvez vão ter pessoas que perderam um bebezinho, vão ter pessoas que já perderam uma avó de 99 anos, vai ter pessoas que perderam a mãe aos 10, vai ter gente que perdeu a mãe aos 70. Então, assim, existem várias ramificações no processo de luto, mas o enlutado, ele se reconhece. Não tem como a gente dizer que não. E assim, né, na clínica também eu fui ali encontrando o meu lugar, percebendo que muitas vezes também recebia, né, queixas mais voltadas para esse atendimento mais de crise, esse atendimento mais emergencial, e eu fui me especializando. Só que eu comecei a perceber que eu não queria somente ajudar as pessoas, eu não queria só trabalhar aqui no sentido do resgate da esperança dessas pessoas. Eu queria, né, entregar, ajudar essas pessoas a como não chegar lá. Né? Como diz a Karina no sentido de um processo de morrência. Como que eu ajudo as pessoas a não chegarem até o suicídio, né? Como que eu ajudo as pessoas a terem esse processo que ela chama de vivência, né? E ao longo disso, eu estudando, pensando, refletindo e assim, me aperfeiçoando até mesmo diante dos históricos, né, que eu percebia dos meus pacientes, eu fui levantando e criei um grande método, que se chama o método A Arte de Bem Viver. Que ele é um método de desenvolvimento pessoal, mas também de autoconhecimento, das pessoas compreenderem ali, né, o que fez com que elas se tornassem quem elas são hoje, quais são dores que ainda precisam ser cuidadas, o que elas têm de muita potência para entregar também na vida. E ali dentro desse método eles respondem duas grandes perguntas centrais, que é qual é a obra que eu quero deixar nessa vida e quem eu desejo me tornar. Eu acredito que essas são duas perguntas fundamentais, parece um pouco filosófico, mas no método eu ensino isso, né, como construir de forma prática, que essas duas perguntas centrais: quem eu desejo vir a ser, quem eu desejo me tornar, e qual obra eu quero deixar. Então, diante disso, eu comecei a entregar tanto nesse método, e o método ele foi florescendo, né? Eu falo que ele foi se ramificando como uma árvore. Então, depois disso, nós tivemos o Clube do Livro, a Arte do Saber, justamente para ensinar as pessoas a se tornarem protagonistas da própria história, diminuindo o tempo de tela, né, onde há muita comparação, e essa comparação muitas vezes leva a processos autolesivos, a um comportamento, né, autodestrutivo. Além disso, a arte de amar, porque muitas vezes esse era um workshop para mulheres que desejam construir e manter relações saudáveis, visto que muitos processos, né, de autolesão são em decorrência de relacionamentos, discussões de relacionamento, relações abusivas. E eu comecei a perceber, até na clínica mesmo, o quanto as pessoas não sabiam se relacionar, o quanto as pessoas não sabiam para que serve, né, um namoro, né, para que serve o tempo de noivado, como que eu escolho com quem eu vou casar? Eu escolho só com base nos meus sentimentos, isso é um grande perigo, né? Então é importante as pessoas estarem atentas a isso. Então nasceu a Arte de Amar. Teve também, né? Eu desenvolvi também. Quem faz arte bem viver, o pessoal tem acesso depois, né, de um ano, à arte de retificar. Então, uma vez por ano, a gente senta juntos e a gente olha, né, quais os objetivos, as metas que a gente colocou dentro do método Arte Bem Viver e se nós estamos caminhando para isso. Sempre com base, né, no grande meditar na morte, que eu explico isso dentro ali do método.
Também, a partir disso, percebi que as graduações, elas não capacitam profissionais, não capacitam os alunos para que saibam avaliar e manejar um caso de risco. Então, em 2025, eu entrei dentro das graduações com esse projeto de extensão, um workshop de extensão, ensinando psicólogos para saírem já mais seguros a avaliar e manejar caso de risco. Além disso, eu fui percebendo que o meu foco sempre ele foi sendo mais no sentido preventivo. Eu lembro que na faculdade isso me chamava muito a atenção, que eu queria trabalhar com prevenção, né? E as pessoas geralmente trazem assim, ah, Gabi, mas prevenção não vende, prevenção as pessoas não querem se prevenir, né? Nós, no nosso país, no Brasil, geralmente não temos uma cultura de prevenção, nós temos uma cultura de buscar tratamento quando a doença já está instalada, quando o transtorno já está instalado. Até as pessoas geralmente buscarem por terapia demora muito, elas vão passando, né, por vários lugares até chegar no processo psicoterapêutico. Mas essa é uma bandeira, que é a minha bandeira, que eu levanto, que eu luto por ela, que é o trabalho com a prevenção. Então, eu criei também o PSP, os primeiros socorros psicológicos nas organizações. Então, eu levo para dentro das empresas como que gestores, RH, liderança, alguns colaboradores chaves conseguem já identificar quando o colaborador não está bem. Então, conseguem identificar, né, alguns sinais ali de um processo depressivo ou de ansiedade, para que, mesmo que o colaborador chegue a ter uma crise dentro do ambiente de trabalho, a liderança, os gestores já saibam como atuar. A ideia é que eles atuem até antes da crise chegar, né? Mas a gente sabe que o que está acontecendo nas empresas é que não tem como a gente separar as emoções, né, do nosso ambiente profissional. Então a gente sabe que as emoções entram dentro da empresa, principalmente diante de alguns gatilhos, né, como por exemplo uma pressão maior, uma meta muito irrealista, às vezes o comentário de um gestor, de um líder, de um colega de trabalho, né? Então isso pode ser o gatilho para o copo transbordar dessas pessoas. Então a gente precisa já atuar nesse estado de prevenção ali dentro da organização, porque se a organização, a empresa, né, souber fazer isso, a gente protege 3 frentes. Protege o colaborador, protege o gestor, que vai estar capacitado, vai saber como agir, e protege a imagem da empresa também, porque isso é importante, uma empresa leva anos para construir a sua própria imagem, né? Então eles precisam saber preservar isso também no sentido emocional dos colaboradores. E dessa forma, então, eu fui criando todos esses projetos, né, que culminou também na grande formação A Arte de Cuidar, Suicidologia e Prevenção, que é uma formação maior, onde eu capacito psicólogos, né, para saberem como avaliar crise, manejar, né, crises também suicidas. Eu ensino ali dentro sobre como manejar luto também, então capacitando esses profissionais e também atuando ali dentro como supervisora deles. Então essa foi a minha trajetória, né? Então assim, eu comecei ali tendo contato com a morte aos 2 aninhos de idade. Comecei na minha adolescência e infância me interessando ali por temas voltado para luto e voltado para saúde mental, que culminou, né, nessa grande árvore que se chama Arte de Bem Viver, com todos esses projetos ao redor dela se ramificando e ramificando cada vez mais, né? Eu acredito que o próprio canal no YouTube é uma ramificaçãozinha da Arte de Bem Viver, porque o meu objetivo aqui é justamente esse, fazer com que vocês também valorizem cada vez mais a vida, com que vocês compreendam sobre a importância da prevenção do adoecimento e numa promoção de um bem viver. Esse é meu grande desejo para todos vocês. E você, qual que é a sua história enquanto eu fui contando a minha? Você foi refletindo sobre a sua? Deixa nos comentários, vou amar saber.